título ali, né? CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Depois da Morte, de Leon Denis. A Adilane vai ler o Evangelho e fazer a prece. Capítulo 7, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. O item 3. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, geralmente, os equivocamos quanto ao sentido da palavra amar. Utilizada nesse ensinamento, Jesus não quis dizer que se deve ter por um inimigo a ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter com ele expansões de amizade, porque sabemos que ele é capaz de abusar delas. Entre pessoas que suspeitam umas das outras, não poderia haver as manifestações de simpatia que existem entre elas, que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, sentir ao encontrar com um inimigo o mesmo prazer que se sente ao encontrar com um amigo. Tá bom. Pode fazer a prece. Mestre Jesus, nos reunimos em Teu nome, em nome de Deus, para estudarmos a doutrina espírita. Permita que os benfeitores responsáveis por este trabalho nos ajude na compreensão do texto que será estudado. O livro Depois da Morte, escrito pelo nosso irmão Leon Denis, que ele nos inspire de onde estiver, para bem compreendermos o que ele quis nos trazer. Em nome do mestre Leon Denis, dos guias que dirigem a nossa casa de amor, do altivo e dos benfeitores aqui presentes. Em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, iniciamos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Nós estamos na Índia, não é isso? Na Índia. O estudo secreto na Índia. Vimos que esse ensino decorre dos Vedas. Do ensino dos Vedas decorria toda a organização da sociedade primitiva. O respeito à mulher, o culto dos antepassados, o poder eletivo e patriarcal. E nós paramos aqui, na página 32, não foi, Cristina? Não é isso mesmo? Então, o Vedas, vou começar ali em cima.
Eu vou voltar na página 31, no último parágrafo. Ele diz assim: Krishna, cercado por um grupo de discípulos, ia de cidade em cidade espalhar seu ensinamento. Aí ele começa ali. Vai ler, Adilane? Não, eu trouxe o livro errado. O corpo, dizia ele, envoltório da alma, que aí faz sua morada, é uma coisa finita, mas a alma que o habita é invisível, imponderável, eterna. Então, aí, alguns milhares de anos antes do Cristo, Leon Denis vai se reportar aqui há 40 mil anos, mas se a gente vai no Google, a gente vê escritos dos Vedas de 5 mil anos antes do Cristo, bem antigo, já falando da alma que sobrevive ao corpo. Outro ponto: a sorte da alma depois da morte constitui o mistério dos renascimentos. Olha, a sorte da alma depois da morte constitui o mistério dos renascimentos. Está falando da reencarnação. Renascimentos. Como as profundezas do céu abrem-se aos raios das estrelas, assim as profundezas da vida clareiam-se à luz dessa verdade. Olha a reencarnação como uma verdade. Outro ponto: quando o corpo está dissolvido, quando a sabedoria é que domina, a alma eleva-se para as regiões desses seres puros que têm o conhecimento do Altíssimo. Quando é a paixão que o domina, a alma vem novamente habitar entre aqueles que estão presos às coisas da terra. Assim também a alma obscurecida pela matéria e pela ignorância é atraída de novo para o corpo dos seres irracionais. Olha aí. Então vamos falar sobre isso. Ele está falando da reencarnação, mas aqui na última linha ele está falando da metempsicose. Assim também a alma obscurecida pela matéria e pela ignorância é atraída de novo para o corpo dos seres irracionais. Nós sabemos que o espírito não retrograda, como a doutrina espírita. E essa doutrina da metempsicose, ela é antiquíssima. Creio eu, é minha opinião, tá? É só apenas uma opinião. Da mesma forma que o cristianismo, não o cristianismo, o catolicismo criou o inferno e o céu como castigo para as almas ruins e perversas e a queimar no inferno, ele criou aqui a metempsicose como um castigo. Você animar o corpo de um irracional. A gente sabe que isso é impossível. Agora, como está no Livro dos Espíritos, essa ideia, ela é muito antiga. Então tem aí implícita a reencarnação. A reencarnação está implícita. Só que não existe a retrogradação do espírito em corpo de um animal. Outro tópico: todo renascimento, feliz ou infeliz, é a consequência das obras praticadas nas vidas anteriores. Perfeito. Mas há um mistério maior ainda. Para alcançar a perfeição, é preciso conquistar a ciência da unidade, que está acima da sabedoria. Essa unidade é Deus, tá? É preciso elevar-se ao ser divino, que está acima da alma e da inteligência. Este ser divino está também em cada um de nós. Perfeito. Então, você pega aqui o Livro dos Espíritos, vou ver aqui o Livro dos Espíritos, aqui, ó. Você vai lá na pergunta 1019, eu acho que é 1019, deixa eu ver aqui, não é a 1019, é a 1009.
Deixa eu ver. É a 1009. E é uma resposta grande a uma pergunta que Kardec faz aos espíritos. Kardec pergunta assim, ó: de acordo com isso, as penas impostas jamais o seriam por toda a eternidade? Então ele está combatendo aqui o inferno. Pergunta 1009. De acordo com isto, as penas impostas jamais o seriam por toda a eternidade? É uma resposta grande. Responde aqui Santo Agostinho, depois responde Lamennais, responde Platão e depois responde Paulo de Tarso. Olha que resposta grande. E Paulo responde assim: gravitar na direção da unidade divina, este é o objetivo da humanidade. Olha aí. Então, o objetivo da humanidade, a perfeição do espírito, está em gravitar em torno da unidade divina. E é isso que os Vedas vêm falando aqui, ó. Este ser divino também está em cada um de nós. A unidade está acima da sabedoria. É preciso elevar-se ao ser divino que está acima da alma e da inteligência. Outro tópico. Entendeu, Cristina? A mesma coisa, outro tópico. Carregas contigo um amigo sublime que não conheces, pois Deus reside no interior de todo homem, mas poucos sabem encontrá-lo. O homem faz o sacrifício de dominar seus impulsos e oferece suas obras ao ser de onde procedem os princípios de todas as coisas, por quem o universo foi formado. Obtém pelo seu sacrifício a perfeição, pois aquele que encontra em si mesmo sua felicidade, sua alegria, sua própria luz, está com Deus. Ora, saibam-no, a alma que encontrou Deus está livre do renascimento e da morte, da velhice e da dor. Bebe a água da imortalidade. Então ele está falando aqui, isso a gente sabe que quando você chega à perfeição, você não precisa mais reencarnar. Krishna falava da sua própria natureza e da sua missão nos termos em que é bom meditar, dirigindo-se aos seus discípulos. Vamos ver o que Krishna diz. Vocês e eu, dizia ele, tivemos várias encarnações. As minhas apenas eu conheço, mas vocês não conhecem as suas. Já que não estou mais, pela minha natureza, sujeito a nascer ou morrer, todas as vezes que a virtude declina no mundo e que o vício e a injustiça o arrastam, então torno-me visível e assim mostro-me de idade em idade para a salvação do justo, o castigo dos maus, o castigo do mal e o restabelecimento da virtude. Revelei-lhes os grandes segredos. Digam apenas àqueles que podem compreender. Vocês são meus eleitos, vocês veem o objetivo. A multidão vê apenas um trecho do caminho. Parece Jesus falando, né? Aí vamos ver o que Leon Denis diz aqui, né? Por essas palavras estava fundada a doutrina secreta. Apesar das alterações sucessivas que terá que sofrer, permanecerá como a fonte de vida, onde na obscuridade e no silêncio beberão todos os grandes pensadores da antiguidade. Então, olha aí, lançada a doutrina. Diogo, pega o depois da morte para Dilane. Ela já foi.
Oi? A moral de Krishna não era menos pura. Os males que infligimos ao nosso próximo nos perseguem, assim como nossa sombra segue nosso corpo. As obras inspiradas pelo amor aos nossos semelhantes são aquelas que mais pesarão na balança celeste. Se caminhas com os bons, teus exemplos serão inúteis. Olha que ensinamento, ó. Se caminhas com os bons, teus exemplos serão inúteis. Não temas viver entre os maus para reconduzi-los ao bem. O homem virtuoso é semelhante à árvore gigantesca, cuja sombra benfeitora dá às plantas que o cercam o frescor da vida. Quanta coisa boa! A gente tem que se juntar aos que sofrem, aos que choram, e não buscar elitizar a religião, a doutrina que professamos. Ela veio para todos nós, e quem sabe um pouco mais tem que ensinar quem sabe um pouco menos. Sua linguagem elevava-se até o sublime quando falava da abnegação e do sacrifício. Vamos ver o que diz Krishna, lá no Vedas. O homem honesto deve tombar sob os golpes dos maus, como o sândalo que, quando é abatido, perfuma o machado que o golpeou. Quando os sofistas pediram-lhe que lhes explicasse a natureza de Deus, ele respondeu: apenas o infinito e o espaço podem compreender o infinito. Só Deus pode compreender Deus. Dizia ainda: nada daquilo que é pode perecer, pois tudo o que é está contido em Deus. Assim, os sábios não lamentam nem os vivos nem os mortos, pois nunca deixarei de ser, nem tu, nem homem algum, e nunca deixaremos de existir, nós todos, além da vida presente. Estou lendo bem devagar para a gente ir absorvendo essas ideias. Sobre a comunicação com os espíritos. Muito tempo antes de se despojarem de seu envoltório mortal, as almas que só o bem praticaram adquirem a faculdade de conversar com as almas que as precederam na vida espiritual. Olha aí, falando da comunicabilidade. Essa é a doutrina espírita, a base, né? Está na base da doutrina essas ideias. Elas estão na base da doutrina. É o que afirmam ainda os Brahmanes nos nossos dias, através da doutrina de Pitris. Em todos os tempos, a evocação dos mortos foi uma das formas de sua liturgia. Então, quem eram os Brahmanes? Precisa saber, né? Era quem seguia a doutrina de Krishna. Vamos lá. Então dizia
os Brahmanes. Caramba, eu não consigo. Os quê? Os Brahmanas na Índia, ó. Todo tipo, está aqui no Google, no topo da ordem hierárquica estavam os Brahmanes, que eram principalmente professores e intelectuais. Acredita-se que eram descendentes de Brahma. Então vieram os Kshatriyas, ou os guerreiros e governantes, supostamente de seus braços. Em terceiros, os Vaishyas, ou mercadores, que foram criados a partir de suas coxas. Então os Brahmanes era a casta intelectual da Índia, eram os intelectuais. E eles ensinavam o que aprenderam de Krishna. Tais são os principais pontos do ensino de Krishna, que se encontram nos livros sagrados, no fundo dos santuários do sul do Hindustão. Sul do Hindustão. É lá na Índia, né? Um país lá daqueles lados de lá. Quer ver? Hindustão. Vamos botar aqui, né? A gente está estudando, a gente vai aprendendo junto. Hindustão. No sul do Hindustão. O subcontinente indiano é o subcontinente indiano e a região peninsular do sul da Ásia, onde se situam os países Índia, Paquistão, Bangladesh, Nepal, Butão. Por razões culturais e tectônicas, a ilha do Sri Lanka e as Maldivas podem também considerar-se como pertencentes ao subcontinente. Interessante isso, né? Então pertence à Índia, é um subcontinente indiano. Está naquela região ali, da Índia. No princípio, a organização social da Índia foi calculada pelos Brahmanes, que era esse grupo de intelectualizados, de intelectuais, sobre suas concepções religiosas. Eles dividiram a sociedade em 3 classes, segundo o sistema ternário. Mas pouco a pouco, esta organização degenerou em privilégios sacerdotais e aristocráticos. A hereditariedade impôs seus limites estreitos e rígidos às aspirações de todos. A mulher, livre e honrada nos tempos védicos, tornou-se escrava. A sociedade fixou-se numa forma inflexível. E a decadência da Índia foi consequência inevitável disso. Petrificada nas suas castas e nos seus dogmas, adormeceu nesse sono letárgico e imagem da morte que o túmulo das invasões estrangeiras nem menos perturbou. Nunca despertará ela? Só o futuro pode dizê-lo. Então, foi aí que a Índia começou a ser dividida em castas. Era uma divisão. Vê se ele está aqui também. Não, tá lá. Tá lá. Semana passada eu li ali, ó. Tem certeza? Sim, essa gaveta aí. Vocês me dê um minutinho. Ah, não.
Aí, como tudo se degenera, aí vieram as castas, essa divisão social que a gente entende como a gente entende hoje. No princípio não era assim. Os brahmanes, depois de terem estabelecido a ordem e organizado a sociedade, perderam a Índia pelo excesso de compressão. Você quer ler aqui? Lê aqui. Eu explico para eles. Vocês estão entendendo? Estão conseguindo entender? Começa a ler aqui, os brahmanes. Então, os brahmanes que dividiam ainda a Índia em 3 classes, depois isso se degenerou. A mulher que tinha um papel importante na Índia perde seu papel, passa a ser submissa, e a gente tem o que tem hoje, essa divisão, onde eles são até marcados, né? Por essa divisão. Continua aí. Depois de terem os brahmanes, depois de terem estabelecido a ordem e organizado a sociedade, perderam a Índia pelo excesso de compressão. Da mesma forma, tiraram toda a autoridade moral da doutrina de Krishna, envolvendo-a com formas grosseiras e materiais. Se apenas se considerar ao lado exterior e vulgar do brahmanismo, suas prescrições pueris, seu cerimonial pomposo, seus ritos complicados, as fábulas e as imagens das quais é tão pródiga, se é levado a nele ver apenas um amontoado de superstições. Então, olha só, fizeram o mesmo que fizeram com o cristianismo depois. O mesmo. Então, essa doutrina pura de Krishna foi totalmente desvirtuada, com a divisão em castas, e começaram a materializar a pureza doutrinária, e a Índia se perdeu. Continua. Mas seria uma falha julgá-lo apenas pelas aparências exteriores. No brahmanismo, como em todas as religiões antigas, é preciso dividi-las em 2 partes. Uma é a do culto e do ensino vulgar, preenchido por ficções que cativam o povo e ajudam a conduzi-lo nas vias da servidão. Nessa ordem de ideias, prende-se ao dogma da metempsicose, ou renascimento das almas culpadas nos corpos dos animais, de inseto ou das plantas, aterrorizante destino para apavorar os fracos. Olha aí, não é a mesma coisa que o inferno? Você é ruim, vai nascer um gafanhoto, vai nascer um pé de jaca, porque a metempsicose é a doutrina da retrogradação da alma, não somente em corpos animais, mas também nas plantas, nos insetos. Continua. Sistema hábil que imitou o catolicismo na sua concepção dos mitos de Satã, do inferno e das penas eternas. Outra coisa é o ensino secreto, a grande tradição esotérica que forneceu sobre a alma
sobre seus destinos, sobre a causa universal, as especulações mais elevadas e as mais puras. Para recolhê-las, é preciso penetrar no mistério dos pagodes? Nos mistérios dos pagodes, explorar os manuscritos que encerram, interrogar os sábios, os sábios lá da Índia. Então o que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que uma coisa é a doutrina secreta. Um grupo permaneceu com ela, com a pureza doutrinária, com a comunicabilidade, a ideia da reencarnação, dos mundos habitados, da perfeição, né, que nós vimos aqui, como lemos aqui na pergunta 1009, a resposta de Paulo de Tarso. Mas o povão, foi desvirtuada e chegou para eles essa ideia da metempsicose, como chegou a ideia do inferno para o católico. É isso que ele está dizendo. Aqueles nomes ali indianos são os sábios que tinham esse conhecimento. Continua. Não é mole. Isso aqui não é mole. Mais ou menos 600 anos antes da era cristã, um filho de rei, Sarkiai Moni ou Bondida, foi abatido por uma profunda tristeza, por uma imensa piedade, vista dos sofrimentos dos homens. A corrupção invadira a Índia, em consequência da alteração das tradições religiosas e dos abusos de uma teocracia ávida de denominação, renunciando às grandezas, à vida de Fausto. Esse é o nome do cara, o Buda, deixou seu palácio. Buda. É Buda isso? É. O Buda deixou seu palácio e emprenhou-se na floresta silenciosa. Depois de longos anos de meditação, reapareceu trazendo ao mundo asiático, senão uma crença nova, pelo menos uma nova expressão da lei. Então vamos lá. O que ele está dizendo aí? A Índia se corrompeu. A gente vê que religião e política sempre caminharam juntas no mundo inteiro. O mesmo aconteceu depois, a gente vai estudar o cristianismo lá na frente, com a Igreja Católica, que se perdeu. Aí teve que vem o protestantismo, tentando consertar, se perde novamente, vem a doutrina espírita agora. E a gente tem que ter cuidado para não se perder. Então, 600 anos aproximadamente antes do Cristo, surge um outro vulto, chamado Buda, que, como ele colocou ali, penalizado com a dor, com o sofrimento do povo, ele vai meditar na floresta e depois vem com uma nova expressão da doutrina, se não uma doutrina nova, nova expressão da doutrina, trazendo um novo ensinamento. Tá? Deixa eu ler o nome aqui, que é a Dilane, para já ler o português está difícil, ainda mais esses nomes aqui, né? É o Kaisaya Muni, renunciando às grandezas da vida de Fausto. O Buda
deixou seu palácio e embrenhou-se nas floresta silenciosa. É o Caiçamona, chama-se Caiçamone. Não, esse é o mesmo nome, tá assim, você está falando de Depois mim, de tá igual. longos anos de meditação, reaparece trazendo ao mundo asiático, se não uma crença nova, pelo menos uma nova expressão da lei. Então ele tentou fazer isso, ele tentou. Isso aqui é o mesmo pessoa, É o mesmo, é o mesmo. o rei que tem esse nome que é o Isso. Buda. Segundo o budismo, a causa do mal, da dor, da morte e do renascimento é o desejo. Olha só. A causa do mal, da dor, da morte e do renascimento é o desejo. E ele está certinho. Não é o que a companhia espiritual que nós temos é de acordo com o nosso desejo. E se não for uma boa companhia espiritual, vai causar o mal, a dor, a morte. E a gente vai ter que renascer, que reencarnar, por causa do desejo. É ele, é a paixão que nos prende às formas materiais e desperta em nós 1000 necessidades que renascem sem parar, jamais saciadas, que se tornam igualmente tiranas. O objetivo elevado da vida é o de arrancar a alma das tramas do desejo. Chega-se a isso pela reflexão, austeridade, pelo desprendimento de todas as coisas terrestres, pelo sacrifício do eu, pela libertação de todas as servidões da personalidade e do egoísmo. A ignorância é o mal soberano, donde decorrem o sofrimento e a miséria. E o principal meio para melhorar a vida presente e o futuro é adquirir o conhecimento. Então você vê que a doutrina, depois você continua, Dilane, a doutrina do Buda é bem parecida com a doutrina espírita. O problema é que o homem também desvirtuou. São centenas como fez o protestantismo, tem centenas de igrejas protestantes por aí, cada um com um nome, cada um falando de uma maneira, ou mesmo aconteceu com o budismo. Por isso que Leon Denis colocou ali nas primeiras páginas e colocou também num livro No Invisível a seguinte frase, que eu não esqueci, eu guardei isso, eu gravei, pois achei muito importante. Está bem ali na introdução, logo no início do Invisível, e aqui também na introdução do Depois da Morte. Abre aspas para Leon Denis. A gota de chuva que cai sobre uma folha permanece uma pérola ou se transforma em lama quando cai no barro. O futuro do Espiritismo será aquilo que os homens fizerem dele. Então, olha a sabedoria de Leon Denis e a preocupação dele com a doutrina espírita. Ele manteve viva a doutrina espírita, manteve viva a figura de Kardec, a importância de Kardec. Deu o exemplo. Cabe a nós preservar essa doutrina, colocando ali o estudo. Como que você vai preservar se você não estudar? Como que você vai preservar se você não conhece? Se você não estuda? Aí a gente coloca aqui para os médios da casa: precisam estudar, precisam estudar, precisam estudar. Eu sou cansativo com isso, né? Porque a responsabilidade é nossa. Senão você vai pela cabeça dos outros. A palestra, a gente convida muitas pessoas a vir aqui e nem todos faz a palestra como deveria. Colocam as suas opiniões, o seu achismo, colocam o seu personalismo.
Então eu tenho que saber, conhecer, para poder tecer uma crítica. Não é isso que Kardec trouxe. Essa é a opinião dele. Por isso, quando eu coloco alguma coisa aqui, eu coloco, essa é a minha opinião. Eu estou pensando, eu estou raciocinando em cima de uma questão, e eu tenho que ser claro, eu tenho que ser honesto, dizer, isso não é doutrinário, eu que estou pensando assim, você aceita ou não. Mas para você aceitar ou não, você precisa conhecer o assunto, você precisa estudar. E o Buda colocou aqui, na doutrina dele, ali embaixo, a importância do estudo, do conhecimento, não é? Continua aí, Edilane. Que lugar que o senhor está? Tá. O conhecimento compreende a ciência da natureza visível e invisível. O conhecimento compreende a natureza do mundo visível e invisível. Visível e invisível. Nós estudamos aqui as obras do Chico, porque ele devassa o mundo invisível, ele aprofunda nas bases de Kardec o mundo invisível. E hoje, então, às 18 horas, estudaremos o livro No Mundo Maior. Estamos aqui na sequência das obras do Chico, trazida por André Luiz. Para quê? Para conhecermos melhor o mundo invisível. Continua. O estudo do homem, eu do princípio das coisas, estes são absolutos e eternos. O mundo, saído da sua própria atividade de um estado uniforme, está em evolução contínua. Os seres herdeiros do todo, a fim de resolverem o problema da perfeição inseparável do estado de liberdade, estão em vias de retornar ao bem perfeito. Não penetram no mundo da forma senão para trabalhar no cumprimento da sua obra de perfeiçoamento e de elevação. Olha só, então a alma, esse ser infinito, só penetra no mundo das formas, quer dizer, só reencarna para o seu aperfeiçoamento. O espírito, ele é imortal. Ele quis dizer isso aí, deixa eu dar uma olhadinha. Eu estou prestando atenção no que você está lendo. Deixa eu pegar aqui uma frase aqui. O conhecimento compreende a ciência da natureza visível e invisível. Nós falamos. O estudo do homem, quem sou eu? De onde eu vim? O que estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Isso é o estudo do homem. Do princípio das coisas, do princípio de tudo. Então, nós somos o quê? Criados por Deus, simples e ignorantes. Aí está o princípio de tudo, do ser inteligente, do princípio inteligente. Estes são absolutos e eternos. O ser é imperecível, imortal. E uma vez criado por Deus, estará pela eternidade. Não morrerá mais. Você, tendo esse conhecimento, fixando esse conceito, jamais você tentará o suicídio. O mundo saído da sua própria atividade de um estado uniforme está em evolução contínua. O mundo, as formas evoluem. Os seres herdeiros do todo, a fim de resolver o problema da perfeição inseparável do estado de liberdade, estão em vias de retornar ao bem perfeito. Nós também evoluímos com o objetivo, olha, de Deus nós saímos, para Deus nós retornaremos. Esse é o objetivo da vida, chegarmos a Deus, é o que ele está dizendo ali.
não penetram no mundo da forma senão para trabalhar no cumprimento da sua obra, do aperfeiçoamento e da elevação. A reencarnação é para isso. Podem realizá-la pela ciência, diz um Upanishad. Podem cumpri-los pelo amor, diz um Purana. Ciência e o amor são os dois fatores essenciais do universo. Não é isso que diz o Emmanuel? Não é isso que diz a doutrina espírita? As duas asas que equilibram o homem, diz o Emmanuel, é o desenvolvimento intelectual com o desenvolvimento moral. E Buda está dizendo, a ciência e o amor são os dois fatores essenciais do universo. Enquanto o ser não tiver adquirido o amor, permanece condenado a perseguir a sequência das reencarnações terrestres. Por isso os Espíritos têm dito para nós aqui em nossa casa sempre, amem-se, amem um ao outro, amem-se mais, ajudem-se, sejam amigos. Constantemente estão nos falando. Sob a influência de uma tal doutrina, o instinto egoísta vê estreitar-se pouco a pouco o seu círculo de ação. O ser aprende a envolver o mesmo amor, no mesmo amor, tudo que vive e respira. E isso é apenas uma etapa ainda da sua evolução. Esta deve conduzi-lo a só amar o eterno princípio de onde emana todo o amor e para onde deve necessariamente retornar. Este estado é o estado do Nirvana. Então, quando você escuta, às vezes, até hoje, eu estou no Nirvana, eu estou no céu, estou num estado de equilíbrio, de purificação, né? O Nirvana significa isso. Então, a gente vê uma doutrina bem semelhante à nossa, só que foi toda dilapidada, desvirtuada pelo homem. Essa expressão diversamente comentada causou muito mal entendidos. Segundo a doutrina secreta do budismo, o Nirvana não é como o ensino da Igreja do Sul e o grande sacerdote do Ceilão. Olha aí já o racha, a opinião lá da Igreja do Sul, do sacerdote do Ceilão. O Nirvana não é isso. É a perda da individualidade, o desfalecimento do ser do nada. É a conquista pela alma da perfeição, a libertação definitiva da transmigração, das transmigrações e dos renascimentos nos seios da humanidade. Olha aí o Nirvana, o que é? É o estado de pureza, de espírito puro. A doutrina espírita, ela é clara com isso, ela tira todos as suas gangas, as gangas desses ensinamentos que estavam nas doutrinas secretas, estamos vendo da Índia, mas também no Antigo Egito, também na Hélade, que é a Grécia. Nós vamos ver esse mesmo ensinamento, essa mesma pureza doutrinária, que foi toda desvirtuada pelo homem. Aí vem o Cristo, expõe tudo isso ao homem, abre. O homem desvirtua novamente. Vem a doutrina espírita, põe tudo no lugar, de novo. E aí a bola está com a gente. A bola é nossa. Cada qual faz seu destino. Não é assim? Eu sou responsável por mim. Jesus não vem me salvar. Deus não vem me salvar. Eu é que me salvo com a minha conduta. Essa teoria da graça é outra teoria que trouxe muita confusão na cabeça do homem, porque fica muito fácil. A vida presente com suas alegrias e suas dores é apenas a consequência das boas ou más ações executadas livremente pelo ser nas suas existências. Barris e os moinhos, na sua existência, anteriores. O presente explica-se pelo passado, não apenas para o mundo tomado no seu conjunto, mas para cada um dos seres que compõem. Chama-se karma a soma dos méritos ou do demérito adquirido por esse ser.
Nós vamos parar por aqui porque está na hora. É uma pena que não vai dar para acabar o capítulo. Nós vamos continuar aqui, ó. Cada qual faz o seu destino, tá bom? A gente começa aqui, continua aqui na página 37. Semana que vem a gente continua daqui. Faz a prece, Edilane, por favor. Passou rápido? Interessante o estudo, né? Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos a espiritualidade, os guias, trabalhadores desta casa. Agradecemos a todos vocês o entendimento das palavras que foi lida. Agradecemos a ajuda, a auxílio ao nosso irmão a passar esse conteúdo. Agradecemos ao nosso irmão Leon Denis a essas palavras. Agradecemos a Ti, Jesus, em nome do amor que vibra nessa casa. Agradecemos em nome de Deus, damos por encerrado o estudo dessa tarde. Que assim seja. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.